Oi, amiguinhos, tudo bom? Amiguinhos, sexta-feira, dia 25 de novembro de 2022, às 19 horas, no Prego, estaremos ao vivo no Google Meet, eu e o professor Laércio, para fazer aquela nossa mega revisão. E dessa vez eu vou fazer o seguinte, como a prova do Cefet Rio vai ser no mesmo dia do que a prova do Coltec da UFMG, então vou fazer uma revisão aí para esses dois colégios. Eu já dei uma avaliada aqui na prova e eu vi que são questões muito afins, né? Eu já havia falado isso para vocês, que colégios técnicos em geral é muito parecido. E eu vou fazer a revisão também para trazer o pessoal do Rio. Então, se você vai fazer Cefet Rio e quiser também participar da nossa revisão aqui juntamente com o pessoal do Coltec, é só chegar, amiguinhos. Vamos nessa, que vai estar top a revisão aí para ambos os colégios. Vejo vocês lá. Temos aqui agora uma questão de inequação do Cefet Rio, beleza? Chamaremos força do conjunto solução de um sistema de inequações resolvido no conjunto dos números inteiros. Inteiros, preste atenção, inteiros, a soma de todos os elementos desse conjunto solução. Então, aqui eu vou destacar, né, porque ninguém aqui está afim de ser pego em pegadinha, né? Então, aí, no sistema a seguir, a gente tem isso aqui. Se x é um número do conjunto dos inteiros, ele repete, ele está falando com você, vigia, vigia, meu irmão, não caia nessa não, números inteiros. Que torna verdadeiras as inequações, a força do conjunto solução desse sistema será igual a quanto? Então, o primeiro passo na vida será a gente resolver esse sistema, né? Então, primeiramente, eu vou resolver a primeira equação e depois eu resolvo a segunda ali em paralelo. Bem, eu vou aplicar aqui a propriedade distributiva, vulgo chuveirinho, 2 vezes x, 2x, 2 vezes 2, 4. Maior ou igual a 5x mais 13. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou passar esse 5x para cá, subtraindo. Então, vai ficar assim, ó, 2x menos 5x, vai dar menos 3x. E esse 4x eu vou passar para lá também subtraindo. Então, 13 menos 4, 9. Só que a gente não pode ter uma inequação com x negativo. A gente multiplica toda a equação por menos 1, inclusive o sinal da desigualdade. Então, aqui vai ficar 3x, a gente vira esse sinal e aqui fica menos 9. E aí eu passo 3 para cá dividindo normalmente, e 9 negativo dividido por 3 vai dar menos 3. Reserve uma tigela. Agora eu vou resolver o lado de cá. Eu vou fazer por MMC, tá? O MMC entre 2 e 3 é 6. Então, se eu multiplicar todos os termos por 6, eu desapareço com esse denominador daqui. Então, olha só, 6 dividido por 2 é 3 vezes x, 3x. 6 dividido por 3 é 2 vezes x, 2x. Aqui embaixo tem 1. 6 dividido por 1 é 6 vezes 1, vai dar menos 6, né, no caso. Então, se eu subtrair aqui, vai dar que x tem que ser maior do que menos 6. Recapitulando, ele fala que conjunto força é a soma de todos os elementos desse conjunto solução, mas tem que ser números inteiros, né? Então, vamos lá, vamos fazer isso aqui. Então, na nossa primeira equação, a gente teve que x era menor ou igual a menos 3, então esses números estão para cá, né, no intervalo, e aqui x é maior do que menos 6, então menos 6 está mais à esquerda do menos 3, porque ele é menor do que menos 3, né, cuidado se não confundir, e aí, como é maior, o x está para cá. Então, o conjunto solução é as duas coisas ao mesmo tempo, que ele tem que satisfazer as duas equações. Então, esse conjunto de solução nosso, ele é do menos 6 até o menos 3. Olha só, o menos 6 não entra porque a bolinha está aberta, que não tem sinal de igual. E o mais 3 entra porque a bolinha está fechada. Então, vamos pensar na soma de todos os elementos desse conjunto, lembrando que só faz parte dos números inteiros. Então, aqui eu tenho menos 5 e menos 4 e o menos 3. Então, quando eu somar menos 5 menos 4, dá menos 9. Menos 9 menos 3, menos 12, letra A. Seja A sobre B uma fração tal que 1 é menor ou igual a sobre B e A sobre B é menor ou igual a 3. Ou seja, A sobre B é uma fração que está no intervalo entre 1 e 3, incluindo os extremos. Se A e B pertencentes, onde A e B são pertencentes aos naturais, exceto 0, porque ele tem um asterisco. Se A e B são primos entre si e o B é igual a 18, então o total de valores que A pode assumir é... Então, vamos pensar o seguinte, se o B é 18, e aqui está falando que esse resultado pode dar 1, então a gente teria a seguinte situação. Eu vou pegar esse B, vou substituir ele por 18, e vou passar para lá multiplicando. Ou seja, o nosso número A,
ele tem que ser maior ou igual do que 18. Deixa isso reservado em uma tigela. Pronto, deixei ali. Diga-se de passagem, eu posso escrever assim, 18 é menor ou igual a A, ou A é maior ou igual a 18. Obviamente, porque se você fala assim, eu sou mais alto que você pode falar, você é mais baixo do que eu. Ou seja, troquei a ordem ali e mudei o sinal. Agora, eu vou fazer a mesma coisa para o lado de cá, certo? Eu vou colocar 18 no denominador e passei esse 18 multiplicando 3. Então, o nosso A, ele vai ser menor ou igual que 54. Então, o nosso A aqui, menor ou igual a 54. Então, o que acontece? O nosso número A, ele pode estar entre 18 e 54, incluindo os extremos, só que tem um porém. Como o B é 18, é que fala que o A e o B é uma fração tal que eles são primos entre si, ou seja, é uma fração já irredutível, a gente não vai poder pegar qualquer valor que a gente quiser. A gente vai ter que pegar os números que estão entre 18 e 54, mas que são primos entre si com o 18, para essa fração ficar irredutível. Por exemplo, por quê? Suponhamos aqui que eu pegasse o número 27, tá? Que está aqui no meio desse intervalo. Só que 27 e 18 não são primos entre si, ou seja, eu ia ter que simplificar essa fração. Em cima ia ficar 3 e embaixo ia ficar 2, dividindo por 9, né? Em cima e embaixo aqui. Então, e ele deixa bem claro que o A e o B são primos entre si. Então, eu vou ter que excluir todos esses números que têm divisores em comum com o 18. Então, vamos listar todos os números de 18 até 54 aqui. Então, vamos pensar o seguinte, eu listei todos esses números, e aí eu vou pensar o seguinte, o 18, ele é múltiplo de 2, múltiplo de 3, múltiplo de 6, múltiplo de 9 e múltiplo de 18. Então, não posso escolher esses números, múltiplos desses números, entendeu? Então, por exemplo, ó, não vou escolher o 18, e como múltiplo de 2 aqui, eu não posso escolher nenhum número par, porque senão daria para simplificar a fração. Então, eu vou cancelar todos os pares. Pronto, cancelei todos os pares. Agora, eu vou cancelar todos os múltiplos de 3, porque se for múltiplo de 3, juntamente com 18, dá para simplificar a fração. Então, vamos lá, ó. Agora, como eu já cancelei múltiplos de 2 e de 3, automaticamente eu já cancelei todos os múltiplos de 6. Eu vou ver se tem algum múltiplo de 9 ainda dando sopa. Aparentemente não, e nem de 18, né? Porque se eu já cancelei todos de 9 juntamente com de 2, porque eu já cancelei os de 3, então automaticamente eu já tinha cancelado. Então não tem mais nada. Então vamos ver quais números que sobraram para a gente poder fazer, né? Aqui a nossa fração. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu esqueci algum número. Ah, descobri onde eu errei. Eu cancelei o 29 aqui, coitado, do nada. O 29 não era para ter sido cancelado. O cancelamento errado aí, tá vendo, ó? O 29 entra na jogada. Eu tinha cortado ele aqui erradamente, tá? Ele não é múltiplo de nenhum desses números, então ele é primo entre si com 18. Ou seja, vai dar 12 aqui, ó. Resposta da letra C.